Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é um projeto SEDUC em Ação, que tem o programa diário para vocês. A nossa aula tem como intérprete o professor Cleiton, eu sou o professor Emerson. Bem, hoje o nosso tema é a divisão internacional do trabalho. O que seria isso, professor? O que é a divisão internacional do trabalho? De forma bem didática, para você entender, é o modo como a produção em escala global está distribuída, está organizada. Não existe no planeta nenhum país que seja autossuficiente em produtos, que não precise de um outro país para lhe oferecer, lhe mandar produtos, matéria-prima, industrializados, etc. Então, a gente cria essa sigla, Divisão Internacional do Trabalho, para entender essa organização da produção em nível espacial global. Nós vamos didaticamente mostrar para você as características dessa DIT e o modo como ela está atrelada ao desenvolvimento do capitalismo produtivo. As fases da DIT, dentro das fases do sistema capitalista produtivo. A DIT, ela vai apresentar 3 fases básicas. A velha DIT, que se encaixa dentro do capitalismo comercial e vai basicamente até o capitalismo, início do capitalismo industrial. E depois, a segunda DIT, que se estabelece dentro do capitalismo industrial e modifica um pouco as relações entre as nações. E a nova DIT, a nova Divisão Internacional do Trabalho, que começa na metade do século XX e dura até os dias de hoje, até essa nova ordem mundial que nós temos. Então vamos lá, vamos retomar aqui nas anotações. Então você vê aqui nessa imagem, nessa charge, um planeta dividido, e você já deve ter deduzido o que a imagem quer dizer. Você tem de um lado países industrializados e do outro lado você tem países fornecedores de matéria-prima, de recursos minerais, de alimentos. O que significa dizer que os países industrializados vão enviar os seus produtos para os países não industrializados e os não industrializados vão mandar esses seus produtos para os países industrializados. Simplificando, DIT é a forma como o mundo está dividido, considerando as atividades econômicas, ou seja, que tipo de produtos os países europeus produzem. As antigas metrópoles, os Estados Unidos, a China, o Brasil, outros países da Ásia, que tipo de produtos eles fabricam, o que eles fornecem, como se relacionam com o planeta ou entre eles, como é que isso se estabelece? Então, mais uma vez, a DIT é a divisão do mundo por tarefas, por atividade produtiva. Viu que legal saber isso? Onde cada país terá uma função durante o quê? As fases do desenvolvimento capitalista produtivo. Ah, professor, então agora eu anotei aqui rapidinho, veja se está certo. Eu anotei, professor, que a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, está atrelada ao sistema capitalista, à evolução do sistema capitalista. Você acertou. Que bom, né? Fez essa anotação. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos começar a caracterizá-la, né? Caracterizar a Divisão Internacional do Trabalho. Ela apresenta variações de acordo com o cenário geoeconômico do momento. Possui variações, então, ao longo do tempo histórico, ao longo das conjunturas que vão se apresentando no espaço global, e na medida que isso se estabelece, ela vai ganhando feições, ela vai ganhando condições, formas, ela se apresenta de maneira diferente no espaço. Então, a DIT não é inalterável, professor, não.
Ela passa por transformações, assim como passou o sistema capitalista. Ela se modifica de acordo com a conjuntura internacional. Que legal saber disso. Vamos caracterizando ainda, vamos avançando. Vamos falar então da velha DIT, aquela que começou na fase, por exemplo, em que o professor de História, na aula anterior, levantou, que foi a dominação da América Espanhola. A velha DIT se dá naquela fase do capitalismo comercial, momento em que a Europa se lança aos mares para ir dominar e colonizar outras terras, não é? Outros continentes, período que nós colocamos ali entre o século XV e o século XVIII. Aí se organiza no espaço as funções do país colonizado e as funções da metrópole, o que significa dizer então que as colônias, elas vão produzir matérias-primas, metais preciosos, especiarias, e estes produtos vão ser levados, carreados, não é? Vão viajar para as metrópoles, que vai processar esses produtos e daí mandá-los para as colônias. Então, ela explora as colônias, as metrópoles, e depois de explorar, transforma os seus produtos adquiridos, explorados lá, e ainda garante a venda desses produtos para esse mercado consumidor incipiente que nasce ali nas colônias. Viu como ficou fácil entender isso? Muito fácil, bastante didático. Bom, nesse período, me dá mais características desse período, professor. A produção era basicamente manual, não é? Havia uma produção em pequena quantidade e a diversidade também não variava muito. O mercado e o comércio era muito limitado, quer dizer, o transporte, a velocidade de comunicação praticamente não existia, era tudo muito lento, não é? E havia ainda uma limitação para a obtenção de lucros. Mas lembre-se, o grande desejo, a grande vontade da metrópole é ampliar esses lucros, aumentar essa vontade, aumentar esse acúmulo de capitais, não é? De ganhos, que nasce agora, que se inaugura no capitalismo comercial. Beleza, professor, matei a charada, peguei essa fase da DIT, a velha DIT, vinculada ao nascimento do capitalismo comercial. Matou a charada, anotou, pegou, nunca mais vai esquecer. E aí nós temos uma segunda DIT, a DIT do capitalismo industrial, que a gente coloca ali dentro entre os séculos XVIII e o século XX. É a DIT que se apresenta no momento em que a produção agora ela é em escala e em grande variedade, e que a obtenção de lucros, as vantagens lucrativas, elas aumentam de forma assustadora, e a metrópole, então, ela vai se transformar em um poderoso conglomerado rico, não é? Que acumulou tudo aquilo que pôde explorar do comercial e agora, transformando-se em países industrializados, explora com muito mais velocidade. E como é que isso se dá? Como é que fica a relação, a organização entre esses dois lados? Metrópole e colonizados, colônias, né? Então a colônia continua enviando matérias-primas e mercado consumidores, garantindo o mercado consumidor para a metrópole, e a metrópole vai enviar o produto industrializado. Na primeira fase da DIT, o produto não era industrializado. Agora você tem produtos industrializados sendo enviados para as colônias, entre elas o Brasil, entre elas aqueles países que o professor na aula anterior levantou. Me dá mais características da segunda DIT, professor? Produção mecanizada, lá era manual na primeira, estão lembrados? Produção de grande quantidade e diversidade, lá era menor isso aqui, estão lembrados? Então é um comparativo de uma fase para outra. E ampliação dos mercados, do comércio, né? Ampliação dos lucros. Essa aí, então, é a caracterização da segunda DIT. E aí vem, então, o que a gente vai chamar de terceira DIT. A terceira fase da
divisão internacional do trabalho, que vai se caracterizar ali na revolução científica e informacional. Ela vai se estabelecer nesse contexto de consolidação do capitalismo financeiro. É onde estão surgindo os bancos, né? Os grandes financiadores. Os países são subdivididos, os países subdesenvolvidos também realizaram os seus processos tardios de industrialização. Nessa fase, aquelas colônias que não eram industrializadas, responsáveis só pelo envio de matérias-primas, algumas delas agora aparecem industrializadas também, tá bom? Abertura de mercado das ex-colônias, instalação de empresas multinacionais oriundas lá das metrópoles, das ricas, das que acumulavam muito, não é? Isso aconteceu com o Brasil, com a África do Sul, com a China, com alguns países da Ásia, tá bom? Busca por isenção de impostos, não é? Um crescimento grande da isenção de barateamento da matéria-prima, busca por mão de obra barata, por legislação ambiental flexível, enfim, condições para que a metrópole pudesse, a ex-metrópole, né, que agora é o chamado de país desenvolvido, ela pudesse explorar o país emergente, que é aquela ex-colônia em processo de industrialização. E aí nós temos aqui um destaque, é um período em que os países da África, eles passam por descolonização, e os países asiáticos também. E aí muda-se a nomenclatura, ó. Os países que eram colônias, agora passam a ser chamados de subdesenvolvidos, não industrializados e continuam mandando matérias-primas. E as metrópoles, países desenvolvidos que vão estar mandando os países industrializados. É claro, agora entra mais informação, entra mais tecnologia, não é? Mais valor agregado nos produtos. Para finalizar sobre a DIT, olha, não se esqueça, Divisão Internacional do Trabalho, ela está presente nos dias atuais, na nova ordem mundial, surge a partir de 1975, mais especificamente, e aí os países subdesenvolvidos e industrializados, olha, manda matéria-prima, manda produtos industrializados de uso intensivo, mão de obra e capital para esses países desenvolvidos, lucros das transnacionais que agora estão implantadas nelas e uma série de outras vantagens vão ser enviadas para os países desenvolvidos, vão estabelecer relações de dominação, manter a relação de dominação com os países desenvolvidos que, em contrapartida, vão mandar produtos industrializados com tecnologia e capital agregado, empregado, empréstimos e investimentos e, obviamente, aquilo que a gente chama de produtos especulativos. Ok? Um grande abraço para vocês, a gente se vê na próxima, até lá!